Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Um dia onde os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, nos livrando, nos guardando, nos protegendo, nos abençoando, nos dando discernimento, abrindo a nossa mente, transformando a nossa forma de pensar, de agir, de falar, onde a graça do Senhor nos cobre como uma tenda, onde a mão do Senhor nos sustenta, nos segura, nos guarda, nos protege, nos livra de todo o mal, onde a presença do Senhor é quem nos guia, a presença do Senhor nos fortalece, a presença do Senhor nos traz clareza, nos dá discernimento, nos traz revelação. Vamos orar e vamos agradecer, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Senhor, Pai da eternidade, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de fidelidade. Senhor, nós oramos e clamamos a Ti, Senhor, porque sabemos que em Ti nós temos forças, em Ti nós somos renovados, somente em Ti, Senhor, nós conseguiremos vencer os obstáculos desse mundo. Então nós nos colocamos, Senhor, aos Teus pés, Senhor, nós deixamos aos Teus pés, Senhor, todas as nossas dores, as nossas malésias, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, porque nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Teu favor, que é um favor imerecido, Senhor. Eu oro, Senhor, por cada vida, por cada pessoa, Senhor, que está recebendo essa mensagem, está recebendo essa ministração. Eu consagro esta casa, este lugar na Tua presença, Senhor. Eu declaro que os Teus anjos já estão lá, Senhor. O Teu Espírito já está trabalhando no íntimo, no profundo, no oculto secreto de cada coração, Senhor. Nos traz clareza, nos traz discernimento, revelação da Tua palavra. Tira as escamas dos nossos olhos, Senhor, para que possamos ser moldados conforme o Teu querer, ser moldados conforme a Tua vontade, para podermos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita da Tua vontade, para que possamos viver o melhor, Senhor, com entendimento, com clareza, com discernimento, com a transformação da nossa mente. Leva cativo pensamentos, sentimentos, emoções, Senhor. Nós colocamos submissos ao Senhor de Cristo, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, fala conosco, Pai. Fala conosco, Jesus, de uma forma individual, de uma forma especial, de uma forma única, que somente o Senhor pode falar a cada coração, Senhor. Em Teu nome, Jesus, usa-me como instrumento, como ferramenta útil para a Tua obra. Me dá também clareza, revelação, que através da minha boca seja o Teu Espírito falando, Senhor. Tu tens liberdade e autoridade, Senhor, de me usar como instrumento, ferramenta útil para a Tua obra, Senhor. Peço a Ti que todo eu, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Esvazio-me de mim, Senhor, para que o Senhor tenha total liberdade de me usar, Senhor, conforme o Teu querer. Tira todo e qualquer impedimento, Senhor, toda seta, todo dado, todo laço de Satanás que impede essa palavra de ser ministrada, que impede essa palavra alcançar os corações desejosos pela Tua presença, Senhor. Eu declaro caídas por terra, que elas sejam paralisadas e neutralizadas. Eu declaro que os anjos do Senhor estão acampados aqui neste exato momento, com a espada de fogo desembainhada na mão, impedindo, Senhor, toda ação maligna, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus negócios, sobre a minha família, sobre a família de cada um, Senhor, que vai receber da Tua boa parte, Senhor. Eu declaro a presença do Senhor. Eu declaro poder e autoridade vinda exclusivamente do Espírito Santo, Senhor. Em Teu nome, Jesus, eu declaro autoridade e poder. Setas e dados, laços são quebrados, cadeias, correntes, cativeiro, Senhor, amarra o valente, Senhor, e liberta os cativos. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos liberdade, libertação pelo sangue de Cristo, Senhor. Liberta mentes, liberta pensamentos, sentimentos, emoções, Senhor. Liberta, Senhor, pensamentos destrutivos, Senhor. Liberta, Senhor, pensamentos, Senhor, enraizados em mentiras e enganos, Senhor. Nós declaramos cessados e paralisados. Nós declaramos que essas cadeias vão se quebrar. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro a vida de Deus, eu declaro a graça, eu declaro o amor sobre cada mente, sobre cada pensamento, sobre cada sentimento e emoção. Eu declaro o senhorio de Cristo sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções. Elas são submissos a Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu declaro a vida de Deus invadindo a sua casa agora.
invadindo a sua mente, seus pensamentos. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Deus forte, poderoso, é guerra. É guerra, porque nós vamos entrar numa semana de guerra, amados. Uma semana poderosa, uma semana de libertação. É esse o cenário mesmo. Uma semana onde o Senhor vai te trazer clareza, te trazer discernimento, revelação, transparência, vai tirar as escamas dos seus olhos para que você possa começar a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa semana, nós vamos falar sobre a mente. A mente, que nós, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender quem nós somos. Nós somos um espírito, habitamos um corpo e temos uma alma. Esses somos nós. Mais uma vez, somos um espírito, habitamos em um corpo e temos uma alma. Clécia, o que é essa alma? A alma são os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Afinal de contas, nós somos um ser triundos, corpo, alma e espírito, como nós falamos. E a nossa mente, sentimentos, emoções e pensamentos. Essa é a nossa mente. A nossa mente, ela é o nosso principal campo de batalha. As batalhas que acontecem na nossa vida acontecem através da nossa mente. Logo pensamos, logo falamos e acontece. Exatamente essa ordem. Quando pensamos, falamos e declaramos. E declarações são sentenças no mundo espiritual. Por isso que a nossa oração acaba sendo, essa primeira oração acabou sendo a oração mais de guerra. Porque amarra o valente, Senhor, é essa oração. Amarra o valente e libera os cativos. Os maiores cativeiros que se tem são os cativeiros na mente. Pensamentos limitantes, pensamentos destrutivos, pensamentos mentirosos, pensamentos de engano. É isso que o Senhor vai libertar essa semana na minha e na sua vida. E começando pelo texto bíblico, que ele é muito claro, falando sobre exatamente isso. Romanos 12, 2 diz o seguinte, na Bíblia, tradução de Spurgeon, porque pode ser, por que eu sempre mostro para vocês a Bíblia? Eu faço questão de mostrar para vocês qual é a leitura que eu estou fazendo, porque dependendo da leitura tem algumas palavras diferentes, mas o contexto e a palavra ela é sempre a mesma. Mas eu gosto de te mostrar porque você, de repente, possa ser que nem eu goste de ler a Bíblia em várias outras traduções para que te traga clareza, um maior entendimento. Uma das Bíblias mais fáceis de você compreender a palavra do Senhor é a Mensagem, que ela tem uma leitura bem contemporânea. Mas voltamos aqui na nossa mente, nós vamos falar sobre Romanos 12, 2 diz o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, a Bíblia de Estudo diz o seguinte: não vivam como os homens do mundo, não sigam os costumes, as modas, os princípios do mundo. Não sede conformados com esse mundo. Não basta sermos não conformados, sejamos transformados, completamente transformados em outra forma. É pelo viver santo, pelos corpos consagrados, que devemos provar a vontade de Deus. Não podemos conhecê-lo, não podemos resolver isso de forma prática, exceto por meio da sua consagração completa a Deus. Aleluia. Como nós já falamos aqui logo no início, nós somos um ser triundo, temos um espírito, habitamos no corpo e temos a nossa alma. A nossa alma, ela é pensamentos, sentimentos e emoções. Quando eu digo para você que nosso maior campo de batalha está na nossa mente, justamente pelos pensamentos, pensamos, sentimos e colocamos para fora através das nossas emoções. Então, muitas vezes você começa com um pensamento, quando você menos se dá conta, aquilo que você pensou já está acontecendo na sua vida. Por quê? Que é a mudança da mente. Todo ser humano, ele só muda quando ele tem a transformação real na sua mente. A transformação da mente é o pontapé inicial.
tanto para o mundo espiritual quanto para o mundo natural. Ambos, Deus e os demônios, eles brigam por domínio da sua mente. Não necessariamente uma briga, porque o Senhor não briga com ninguém, né? Ele já é vencedor em todas as circunstâncias. Mas Satanás, ele não tem acesso a seus pensamentos, o que você pensa, mas ele sopra no seu ouvido situações que te levam a pensar. E quando ele te leva a pensar determinada situação, ele começa a ganhar campo, espaço na sua mente, onde nós vemos pessoas simplesmente escravizadas por pensamentos limitantes que vêm desde criança. Eu não posso, eu não consigo, eu não avanço, eu nunca vou conseguir, é sempre fácil pro outro, para mim é sempre mais difícil. Aquele espírito de vitimismo, ele começou aonde? Da onde surgiu essa raiz, essa crença limitante, esse pensamento, esses sentimentos, essas emoções que fazem com que você fique paralisado? Começa na mente, e começa na mente devagarzinho, começa na mente aos poucos, vai ganhando espaço, até que aquilo na sua mente se torne algo que é real. Você começa a prestar atenção que determinadas coisas estão acontecendo. Por quê? Porque você começa, a mente, gente, é algo poderoso. Poderoso. Eu amo estudar sobre a mente porque é algo muito profundo. É algo muito que você sempre se surpreende com o poder da mente, com o poder do que você pensa, com o poder do que você muda. Por isso, quando nós vemos coaches falarem sobre mudança de mente, mindset, que é a transformação da mente, e a vida das pessoas, elas mudam. Por quê? Porque elas mudaram a raiz do problema, que é os pensamentos, são as crenças ali, aquilo que te limita. Então é isso que o Senhor tem para minha e para sua vida, a transformação, mudando a forma de pensar, mudando a forma de ver, mudando aquelas crenças que foram colocadas em você, muitas vezes mentirosas, muitas vezes não existentes. Mas como a mente, ela não difere o que é verdade e o que é mentira, quando você é criança, algo é falado e você leva aquilo como verdade, na sua mente aquilo é verdade. Um dos cursos que eu fiz falando sobre mente, ele fala o seguinte, o professor, ele falou o seguinte, que quando você pensa, você fala, o seu cérebro, ele vai trabalhar insistentemente para provar que aquilo que você falou é verdade. Entende? Por isso que quando as pessoas no mundo dos business, dos negócios e tudo mais, eles falam sempre da mudança de mente para você falar. Quando você fala sobre algo, quando você declara sobre a sua boca, automaticamente o seu cérebro vai fazer de tudo para provar que você é aquilo que você está falando. Quando você tem uma crença limitante, que é bem enraizada, que é algo que você carrega com você e você declara palavras e de sentenças espirituais, onde você se coloca muito para baixo, onde você declara aquela situação, o seu cérebro ele vai trabalhar insistentemente para provar que aquilo que você falou é verdade. Ou seja, tanto para o bom, tanto para o que é ruim, o seu cérebro, ao declarar através da sua boca, você pensou, você falou, e o cérebro trabalha para provar que aquilo é verdade. Tanto para o bem quanto para o mal, o cérebro vai fazer com que você acredite cada vez mais que aquilo que você está falando é verdade. Se você fala, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu consigo, eu sou uma pessoa que eu não desisto, eu sou uma pessoa que eu vou pra cima, que eu sou um resolvedor de problema, o seu cérebro sempre vai trazer situações onde vai te ajudar a não desistir, vai te ajudar a sempre a procurar estratégias e mecanismos para comprovar que você é uma pessoa que resolve problemas, que não se abala, que uma pessoa fala, não, eu vou pra cima, apareceu uma situação, não sei como resolver, mas eu mato no peito e falo, não, vamos resolver. Vou resolver, calma aí, que eu tenho certeza que eu consigo resolver. O seu cérebro automaticamente mexe dentro daquela estrutura e ele vai te trazer ali a forma de você resolver. Lógico que nós estamos falando no natural, mas quando nós falamos no espiritual, nós sabemos que tem uma ação também espiritual
em relação a isso. Quando nós declaramos, o Espírito Santo também nos traz clareza, discernimento, revelação daquilo que precisa ser feito. E quando nós declaramos o contrário, declaramos que não consegue, que a pessoa não consegue, que ela, isso acontece comigo, que difícil, tudo pra mim é mais difícil. O cérebro dela vai trazer à mente situações onde tudo é mais difícil para ela. Tudo é mais custoso, tudo é mais trabalhoso, que ela realmente não consegue. Então o cérebro dela vai trabalhar com desânimo, com a falta de vontade de vencer aquele obstáculo, porque ela já declarou. Entende o que é? Quando a Bíblia fala: não vos conformeis, não esteja conformado, não se conforme com isso, com esses dados, com esse pensamento, ainda que a situação ao seu redor seja uma situação que muitas vezes tente te mostrar que é algo impossível, mas confie na palavra. Você tem uma palavra, você tem a direção, é só isso que você precisa. Você tem uma palavra do Senhor, você vai conseguir. Por isso que nós batemos tanto aqui eu nem em especial, que estou aqui falando com vocês, eu falo tanto com vocês, você tem uma palavra, você tem tudo, você não precisa de mais nada, porque quando o Senhor te dá uma palavra, Ele envia recursos, Ele envia ideias, estratégias, Ele vai fazer você chegar, porque Ele deu a palavra dEle, Ele é fiel à palavra dEle. Então quando o Senhor te dá uma direção, é fato, você vai conseguir. Profetiza Ezequiel, que nem Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, era um cenário de morte, um cenário de destruição, mas o Senhor só falava para ele: profetiza, filho do homem, profetiza. Então, quando profetiza, quando você declara sobre a sua vida palavras de bênção, palavras de vida, é isso que o seu cérebro vai buscar. É vida, é bênção, é favor, é graça. Ele vai buscar provar para você que aquilo que você está falando é verdade. Essa semana nós vamos caminhar em cima disso. Nós vamos estudar e vamos ver como alguns personagens da Bíblia fizeram esse mindset, que é a transformação da mente, da forma que eles pensavam, para transformar a forma que vê, e a realidade à sua volta também vai sendo transformada através da transformação da mente. Então nós vamos caminhar em cima disso. Quando você está disposto a enfrentar as limitações dos seus pensamentos, você passa a viver o sobrenatural de Deus. Essa é a base que nós caminharemos essa semana. Pensando na transformação, enfrentando as mudanças no nosso pensamento, como que alguns personagens bíblicos conseguiram enfrentar e transformar os pensamentos para poder viver o espiritual, o sobrenatural, o natural diferenciado. Que grandes homens de negócios, né, que saíram de uma extrema pobreza mesmo, dificuldade, e avançaram na transformação da sua mente. Como que isso aconteceu? Transformando a mente. Eles leram esse versículo e aplicaram na sua vida. Não me conformo com essa realidade. Essa realidade que eu vivo hoje não é os planos, não é a palavra que eu tenho do Senhor para minha vida. E dessa forma começar a declarar e acreditar que o que o Senhor falou vai acontecer. Então essa semana nós vamos caminhar com base nesse versículo de Romanos 12:2, que diz: para transformarmos a nossa mente, transformarmos aquilo que pensamos, transformarmos aquilo que muitas vezes tem estado nos rodeando. Quem você tem ouvido? Você tem ouvido a voz do Senhor ou outras vozes? Silencia as outras vozes. Como que eu faço isso? Eu aplico o sangue de Cristo sobre os meus ouvidos. Senhor, coloca escudos aos meus ouvidos, para que eu pense, para que eu sonhe os sonhos de Deus, caminhando sempre olhando para Cristo. As setas, os dados, os pensamentos, eles sempre vão vir, mas nós que decidimos. Nós não conseguimos proibir que um passarinho sobrevoe a nossa cabeça, mas nós podemos sim impedi-los de fazer um ninho sobre ela. O que seria esse ninho? Mergulhar nesse pensamento, mergulhar nessa crença limitante, mergulhar nesse vitimismo, mergulhar nesse eu não posso, eu não consigo, e nunca dá certo. Nessas crenças que te limitam. Bem que fulano falou que eu não conseguia, bem que fulano falou que não quer dar certo, fulano falou que isso. Olha para Cristo. Você tem uma palavra, você tem muitas palavras que o Senhor já liberou sobre a sua vida, e uma delas é que você é um vencedor, é uma vencedora, e que toda a provisão que você necessita
para alcançar um alvo que o Senhor já estabeleceu para a sua vida, Ele vai colocar à disposição. Muda a mente, muda o pensamento, é um mindset, mudança de pensamento, mudança de visão, mudança de mente, somente através da palavra, somente através da Bíblia. Quando nós conhecemos a palavra nos liberta. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então que o Senhor nos dê clareza, nos dê discernimento, revelação, transformação da forma que nós pensamos, que quando a gente identificar um pensamento que não vem do Senhor, nós de imediato repreendemos e rejeitamos, porque a nossa mente é a mente de Cristo. Nós pensamos como Cristo, nós vemos como Cristo, nós falamos como Cristo. Ao pensarmos, enxergarmos e falarmos, aí sim está acontecendo a transformação da nossa mente e a situação ao nosso redor é questão de tempo. Quando nós pensamos, enxergamos e falamos, as coisas vão mudar ao nosso redor. Esse mar vai se abrir e nós vamos passar esse mar a pé enxutos. Amém? Fica com Jesus. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor, que transforma a nossa mente, a nossa visão e a nossa forma de falar. Em nome de Jesus.